Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Sabrina Fernandes, cofundadora da Bit Energy, que vai contar para nós um pouquinho da sua história. Sabrina, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Sabrina, vamos começar contando um pouquinho da tua história. Como é que foi para você isso aí? Eu tinha 19 anos, Olha só. na época fui convidada a entrar na sociedade dos meus tios, Uhum, a Sou Frio, né, hoje é uma loja de peças para refrigeração e climatização, legal. mas na época fazia também manutenção de equipamentos refrigerados, já atendendo algumas redes de supermercados aqui de Santa Catarina. Estavas na faculdade? Estava fazendo o quê naquela? Ainda não, na Não. verdade eu estava assim, Tava? estava. Eu comecei uma faculdade de matemática, depois Olha só. mudei porque eu vi que eu não queria ser professora Academia não era contigo, né? não, aí depois comecei a fazer administração. Uhum, Na época eu trabalhava na Hennick, estava quase um ano lá na Hennick, trabalhando no financeiro, uhum, e surgiu a oportunidade. Como eu sempre pensei que eu não seria funcionária por muito tempo, que eu queria algo a mais, uhum. né, alguma coisa que me desse propósito na minha carreira Bom. profissional, eu aproveitei a oportunidade. Ah, que legal. É isso. E tu começou em que setor? Eu comecei no comercial. Ah, é? Na Não tinha nada a ver verdade com o que tu estavas fazendo, nada? eu trabalhei na Sou Frio como funcionária desde os 14 anos, Ah, saí com 17, uhum. depois fui convidada para voltar como sócia com 19 anos. Olha só, Isso. que legal, E cara. sempre me destaquei mais ali na área comercial, administrativa também, gestão Uhum, estratégica, enfim. uhum. Olha, o início foi bem desafiador, na verdade eu fui convidada porque surgiu a oportunidade, mas a oportunidade surgiu justamente porque a empresa não estava muito bem, né. Se o negócio Ah, tivesse indo bem, a gente talvez não provavelmente tinha. não existiria a oportunidade. E como eu já trabalhei lá no passado, sempre dei várias ideias de mudanças e tudo Uhum, mais, a gente acabou fechando a parceria ali, iniciei como sócia da empresa, justamente para reestruturar. ah, que le Assim, o nosso fundador, ele tem muito conhecimento técnico e eu sempre acreditei muito no potencial da empresa, mas tinha bastante coisas que precisavam ser ajustadas, né. Então justo. comecei já de cara no comercial, captando clientes, depois a gente fez toda uma reforma trabalhista lá na empresa, começamos a terceirizar algumas coisas, né, na época tinha bastante funcionários, abrimos um novo CNPJ, começamos a construir o grupo Sodufrio, que hoje Uhum. a Sodufrio faz parte, e logo quando eu entrei a gente fundou também Ah, e que aí legal. separou a loja da manutenção, né, Uhum. e começou a crescer aí nesse segmento. Pô, que legal. Uma coisa que a gente percebeu muito no comercial, principalmente, era o desafio de comprovar para o cliente a qualidade do nosso serviço e o resultado efetivo que gera lá na ponta, né. Verdade. Seja na indústria, seja num supermercado. E não sabia como ainda, mas eu sabia que eu precisava resolver isso. Legal. Quem tem conhecimento técnico do assunto entende o benefício do serviço, principalmente da manutenção preventiva, por exemplo. Agora quem J não. Já quem não tem o conhecimento fica difícil, né. Uhum. E aí é aquilo que a gente chama de custos ocultos hoje, né. Quais são os custos que você tem na tua operação, que o teu serviço gera de resultado para mim? E é relativamente, eh, correlacionado aí com a energia, com quebra de compressores e tudo mais. Uhum. E aí existia esse desafio, né, de Uhum. de poder comprovar. E aí lá a pedido do Bistec Supermercados, a gente começou a desenvolver uma solução de monitoramento, que daí mais tarde deu vida Uai, então tu estavas, entrou no comercial, na Sudofrio, isso, né, passou um período ali trabalhando com isso, e daí quando surgiu essa coisa de melhorar a manutenção, que vocês começaram o processo, em que período mais ou menos foi isso, tu te lembras? foi em 2020. Em 2020? Isso, Ah, em foi recente. 2020, a pedido da rede Bistec Uhum, Supermercado, eles pediram para que a gente desenvolvesse algo que fosse capaz de monitorar a temperatura interna dos balcões. Justamente porque ainda existia muita perda de produto, o equipamento fica parado por muito tempo, perde venda, tem uma série de consequências aí, né. Só que eu gosto sempre de falar para os meus clientes: equipamento parado, temperatura interna já é corretivo, já é tarde demais, o problema já aconteceu. tem que ser antes, né. Tem que ser antes. E aí quando a gente começou a desenvolver isso, na época entendíamos de refrigeração e não de hardware e software, Olha aí. que é o que envolve, né, a tecnologia para tornar o monitoramento possível. Mas aí quando a gente começou a desenvolver isso, mesmo sendo só temperatura interna, eu comecei a perceber
que poderia ser a solução para a Setcode e para a Sul Frio também. A gente ia começar a conseguir tangibilizar os resultados efetivos que a gente gerava na manutenção, né? Entregar muito mais pro cliente, Muito mais, é. E aí, não deu certo no início, porque, como eu mencionei, a gente entendia de refrigeração, o Bistec entendia que era uma aposta, né? Uhum. Mas decidiu trancar o investimento e eu fiquei, meu Deus, E agora? e agora? Não tinha Não é nome que. ainda, né? Não tinha nome ainda nessa época. Não é que as outras empresas não têm um propósito, sabe? Como eu falei, a gente sempre acreditou muito no potencial Uhum. em relação a conhecimento técnico, mas a gente não conseguia repassar isso para o cliente. E quando a gente começou a desenvolver essa solução, eu percebi que através do monitoramento, através dessa tecnologia que estava para ser criada, seria possível. Fui atrás de como fazer esse negócio acontecer. Legal. É. Pô, e pensando aqui, 2020, início de pandemia, né? Uhum. Que um período complicado também para poder trabalhar com isso, né? A gente só ignorou esse caso, por pura ingenuidade também. É, foi. Mas que bom, que Aham. bom. É. Então, assim, como existia muito esse desafio para mim, que estava na frente do comercial, era uma dor muito latente, assim, sabe? Era tão latente que eu tentei sair da empresa mais uma vez e E- acabei abrindo uma franquia, uma corretora de seguros. Olha Não sei se tu só, lembra não dessa. lembro, não lembro, Sim, cara. Aham. abri essa franquia junto com outra moça. Ela tá voando hoje, tá super bem, mas aí quando eu vi que eu ia conseguir fazer a Bit dar certo por meio de contato, network, buscando pessoas que pudessem nos ajudar a tornar esse até então Claro. sonho uma realidade, eu precisei escolher, né. Por Aquele quanto momento tempo? de com a franquia, 1 ano É. e meio, eu Ah, acho. Foi aham. curto. Hoje ela tá voando, tá Pô, que indo super legal. bem, Ó, foi bacana. muito bom ver o crescimento dela também. E a gente sempre aprende, né? Sim, com certeza, com Legal. certeza. E daí tivesse que escolher. Aí eu Agora tive que ou pra cá escolher, ou pra lá. escolher. E aí eu escolhi dar sequência na Beat. Pô, que Mas bacana. também sem ter ideia dos desafios que viriam pela frente, né. Então, acabamos conectando pessoas, desenvolvedores de software, desenvolvedores de hardware, e o projeto aconteceu. Aconteceu de formiguinha, ainda passamos 2 anos ali, 2020, 2022, 3 anos desenvolvendo o produto ainda, aprendendo Ah, muito sobre como vender ele também. E em 2023, não, abril de 2022, entramos no mercado com o nosso MVP, que é o mínimo uhum. produto viável que, no termo da tecnologia, a gente utiliza, né, Sim. envolve com as startups e tudo mais. E lançamos, conseguimos 12 clientes. Olha só. Depois, em 2024, que a gente conseguiu lançar o produto final da Bit de fato no mercado. Pô, que E aí a legal. gente teve um boom no ano passado. Aham. Um boom. O ano Hoje passado estamos foi com grandes redes de supermercados, indíficos legal. atendendo, tá bem Pô, que legal. legal, que legal. Eu Produto validado, agora agora mercado, né? vem outros desafios, né, que Justo, é a justo. escala. Pô, verdade, né? E como é que vocês estão fazendo pra lidar com isso? Olha, é todo dia um aprendizado novo, né. Quando eu lembro, assim, que antes de fechar ali os primeiros clientes, em janeiro de 2024, Uhum. com o produto final, eu estava arrancando os cabelos, na verdade, Imagino. ainda. De será que vai dar certo? Tanto dinheiro aplicado Meu ali, Deus. investidor e tudo mais, o risco, né. Só que é o que eu falo, assim, desistir não é uma opção, né. Verdade. Voltar atrás não é uma opção, então tem que fazer dar certo. Uhum. Aprendendo muito sobre tudo, apesar de eu trabalhar no comercial, eu fazia muito com a intuição e não com conhecimento. Então 2023 foi um ano que a gente aprendeu muito sobre gestão comercial, sobre prospecção de cliente, o que é inbound, o que é Se prepararam outbound, bastante. bastante. E crescendo a equipe, hoje a gente tem setor só de prospecção, outro de venda, outro de sucesso do cliente, que é o pós-venda, né. Pô, que legal. Sim, É 100% necessário isso, né? 100% muito necessário. Aí tem os desafios sobre ciclo de venda do negócio também, como a nossa venda enterprise acaba que tem um ciclo mais longo, Sim, então eu verdade. sofrendo ali por não ter esse conhecimento. Ai, verdade. Agora a gente chegou num ponto, assim, que os próximos desafios é escala mesmo. Como que a gente faz para replicar na escala o que a gente está entregando hoje? Uhum. Como não perder qualidade? Como controlar um bom fluxo de caixa dado ao investimento que precisa
ter antes, porque envolve importação de componente, Sim. fabricação e tudo mais, né? Nossa, deve ser complexo, né? É complexo até a gente aprender, né? Depois que É, aprende, daí fica fácil. fica fácil. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada é isso. Aprende que depois fica fácil, né? Vai criando uma casca e vai perdendo medo das coisas, sabe? Mas Legal. ao mesmo tempo também vai ficando muito mais atento a buscar conhecimento, sabe? Se eu não Sim. sei como que eu faço pra resolver, Google, YouTube, ChatGPT, mentores, Atualização constante, né? atualização constante, atualização constante. Pô, deixa eu te perguntar, Sabrina, vou voltar um pouquinho ali nessa fase do 2023, por ali, né? Aham. Porque tu estavas falando, vocês devem ter passado por um período de aprendizado extremo, assim, né? Coisas novas e tudo mais, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho desse período, porque eu acredito que vocês devem ter encontrado bastante coisa para colocar e deixar pronto para 2024. Porque para você fechar o negócio do jeito que você fechou agora, 2024 vendendo bem, é porque vocês fizeram muita coisa boa ali, né? Conta um pouquinho pra gente desse período. Então, eu, principalmente, o que eu mais aprendi foi sobre importação e comercial. Olha só. Achando que sabia muito, mas não sabia quase nada. Aí teve, como a galera tá bem distribuída, o pessoal de hardware desenvolvendo produto, Uhum. né? Deu bastante tempo aí. Também fiz muito relacionamento, me envolvi bastante com o ecossistema de inovação de Santa Catarina, que nos ajudou a ter um impulso nesse sentido. Que legal. Que legal. Participou de Pessoal, eventos, né? sim, bastante. Pessoal de implementação, daí que entende da refrigeração também, aprendendo a separar ali os planos de que a gente poderia vender o monitoramento, aprendendo a gerar o resultado de fato no cliente, né? Boa, Que eu sempre gosto de dizer para meus clientes, a gente não vende a tecnologia, a gente vende o resultado. boa. Então não adianta eu te entregar uma Ferrari e tu não saber dirigir. Justo. Então Não vai a funcionar. gente busca sempre, e esse é o nosso grande diferencial hoje, de fato, em relação aos concorrentes aí que existe no mercado. Pô, que legal. E aprendeu tudo isso nesse período, né? Entendendo bem como é que é. É apanhando mesmo. E para os técnicos, como é que é essa coisa de pegar esse. Porque vocês hoje, basicamente, tratam dados, né? Aprenderam bastante coisa com isso também, né? Sim, bastante. Eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho e explicar qual que é a ligação da Todo Frio com a Boa. Bit, com a Setcode, né? Uhum. Hoje nós somos o Grupo Todo Frio, né? O nosso fundador tem mais de 25 anos de experiência no mercado de refrigeração. Eu trabalho há mais de 11 anos nesse mercado também. Bastante experiência. Isso. E o grupo, ele é um grupo comercial, então a gente é dividido em 3 verticais de negócios independentes. Legal. A Sodo Frio, loja de peças, Uhum. produtos para refrigeração. Hoje, do Eduardo e da Claudete, eles que tocam o negócio, estão à frente, a primeira rede credenciada da Eletrofrio no Brasil. Pô, que legal. Teve uma mudança Pô, bem bacana. grande na Sodo Frio também. Hoje estão Aham. com uma loja bem grande, bem Eu legal. visitei, achei lindo. Muito bom. Cresceram o faturamento, triplicaram o baixei. faturamento no último ano, tá bem bacana. Muito top. Aí a Setcode, que eu e o Thiago somos sócios, é a nossa vertical de manutenção e instalações. Então a gente já tá lá dentro do cliente, né? Claro, serviço, né? Isso. E aí, entre as nossas principais soluções, tem o manutenção preditiva com monitoramento da Bit Energy, que esse é o nosso carro-chefe, né? Esse é o que o cliente compra normalmente na última fase, ali quando ele ganha toda a maturidade da manutenção para entender os benefícios e tudo mais, né? Ele já tá pronto pra economizar, né? Daí a gente tem a manutenção preventiva e a corretiva, né? Uhum. Normalmente ele entra na corretiva, vai aprendendo algumas coisas, ou vai direto pro monitoramento preditiva, né? Uhum. Ou fica ali na preventiva, depende muito da maturidade. Quando ele entende que pagar a corretiva o custo começa a ficar alto, ele provavelmente deve perceber que agora é o momento de começar a olhar melhor para isso aí, né? Exatamente. Como a gente vai gerando histórico, vai tratando com o cliente, ele começa a ter um entendimento do assunto, né? E aí faz muito sentido Legal. ter o monitoramento. E Aí a gente tem clientes que tá só no monitoramento, tem clientes que tá na manutenção também, porque assim, a Bit trabalha só com monitoramento, é a vertical dela. isso, a Bit é só tecnologia de monitoramento e a gente também tem um software de gestão de manutenções. Ah, que legal. É o Rony. Como eu mencionei, né? Não é que as outras não tenham um propósito, com certeza tem. A gente tem um propósito muito forte, né? Que é mudar a forma como se trata a manutenção no Brasil hoje. Pô, um belo Caminhando para o propósito. futuro preditivo, né? Uhum. E conectado com a Bit. Mas a Bit, ela tem um poder de escala gigante.
né, fazer parceria com outras empresas de refrigeração no Brasil inteiro. Só o fato da gente ter fechado recente contrato com o forte atacadista nos levou para alguns estados, Pô, que então a legal. BIT já saiu de Santa Catarina há algum tempo, né, a gente tá no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Passou o Brasil espalhando, é. inteiro. Que legal. Temos algumas, reuniões já lá para o Nordeste, não Olha. tem fronteira, É, entendeu. né. E apesar dela ser a mais desafiadora também, É, com certeza. que é o como É é que tudo é? A dor do proporcional. crescimento, né, É verdade. proporcional, Uhum, exatamente. bacana. E, saber explicar, você separou aí o grupo, mostrou como é que tá funcionando cada parte dele, né. Conta pra gente e até fala de uma forma como que o cliente, eh, chegando em vocês, o que vocês entregam de forma completa, assim, o grupo inteiro, né. O que vocês conseguem entregar para o cliente de forma completa? Então vamos lá. Eu sempre gosto de dizer que a jornada de inovação no cliente, ele ganha vida através da BIT. Por quê? A BIT monitora, identifica a manutenção e a Setcode executa a manutenção. Uhum. Se precisar substituir alguma peça, sou do Frio Vende. Esse é o completão, né. Esse é o completo. Que Não legal. quer dizer que ele é obrigado a fechar com todos. Claro. Depende muito da região, depende muito se ele já tem uma boa equipe de manutenção interna ou não. Então Uhum. a gente por isso que eu digo, verticais independentes, né. Mas se o cliente precisa da solução completa, o grupo consegue entregar. Pô, isso é muito bom, né. Sim. E agora, tocando um pouco de novo na vertical da Bitem, como ele é um negócio expansivo e tal, conta para nós, assim, quais são as possibilidades desse negócio, né, para o pessoal entender melhor, assim, a amplitude do que vocês conseguem fazer com a Bit Energy. Hoje a gente pode atender qualquer indústria ou varejista do setor de alimentos e da saúde. Aí entra, indústria de sorvete, frigoríficos, indústria de massas congeladas, por exemplo, a Superpão, hoje um grande case nosso lá Ah, do que Rio Grande do Sul. legal. Aham, Hoje nós decidimos explorar comercialmente o setor de alimentos, porque já era a nossa expertise. claro. Mas agora que a gente começou há uns 8 meses mais ou menos o inbound, tá vindo naturalmente o setor da saúde também. Entra hospitais na parte de ambientes controlados, toda a parte de climatização e refrigeração, né. Climatização, ambientes, refrigeração, produto, Produto, laboratório. ar de congelados e resfriados, né. Uhum. Então não tem limite, na verdade. O nosso único limite é pessoas e recurso, e aí a gente vai descobrindo como ultrapassar esses limites ao longo da jornada. E como é que funciona o produto, assim? Hoje vocês têm um aplicativo? Como é que o cliente encontra vocês? Como é que faz para conversar, para entender melhor o negócio? A gente tem o site LP, pode solicitar um contato, né, Uhum. já converte ali, já cai para o nosso na nossa equipe de prospecção, em Legal. 10 minutos já estão te chamando no WhatsApp e assim vai seguindo. Primeiramente uma reunião comercial de apresentação da solução, entendimento de qual que é a dor do cliente, né. Boa. Dito isso, a gente passa para um orçamento Uhum. e do orçamento já Pra mão na massa. mão na massa. E isso depois de implantado, ele basicamente controla tudo na palma da mão, por um celular, Sim. através da internet, computador. Exatamente, né. Hoje o nosso software não tem limite de usuários para o cliente. Pô, isso é Como eu legal. disse, né, a gente tem hoje nós temos um setor de análise de dados, então essa equipe, ela vai te dar sugestões de como otimizar, validar com você os equipamentos, tanto em termos de temperatura, quanto segurança de compressores, Uhum. e automação da operação como um todo, Legal. e também te indicar as manutenções, né. Então Uhum. hoje tu consegue gerenciar toda a tua refrigeração dentro do nosso painel. Pô, que legal. Se você quiser desligar sua própria câmara frigorífica, consegue. O que Olha a só. gente sempre gosta de validar é deixar com quem entende do assunto, Justo. né. Saber Porque quando fazer e por quê, né. mas quem tem equipe de manutenção acaba trabalhando dentro do painel também. Ah, que legal. E se for pra gente falar um pouquinho, assim, dos benefícios para quem contrata, né, o economia, quais são os ganhos, né, para quem usa o sistema? Vamos lá. Primeiramente, eliminar quebra de compressor por falha operacional. Pô, legal. Hoje, dentro da Deve ser um vida custo. útil do equipamento, ele não dura nem um terço, por conta de falhas operacionais que acontecem tanto na indústria quanto na Mau uso, basicamente. aham, exatamente. Olha Então a só. gente tem uma vertente ali de segurança dos compressores, tanto por fatores externos, como problemas com energia, que Uhum. acontece muito o queima de compressor,
quanto questões operacionais, como golpe de líquidos por conta de bloqueio de câmera por excesso de porta aberta. Olha só, É, aí cara. uma vai ligando a outra, a gente O cliente consegue. nem consciência tem disso, né. Não faz nem ideia o porquê. Que coisa. E o sistema já vai monitorando. É, aí o sistema vai, resolve, já desde o primeiro dia 1 da instalação concluída, ele já tem essa parte de segurança. Aí a parte de monitoramento, né, que o objetivo é eliminar a perda de produto Uhum. por conta de falha na refrigeração. Aí tem as Poxa. indicações de manutenção, então vou dar um exemplo de um cliente recente. A BIT disse que precisava trocar a resistência de um evaporador da câmara. Explicou exatamente qual que era o evaporador, a Os resistência, porquês, vou fazer tudo. O técnico chegou lá do cliente e falou: "Não, é micromotor". O componente da câmera trocou 2 micromotor de forma desnecessária. não. Aí você pensa, é uma visita e peças, aí você multiplica pela quantidade de lojas que tem um supermercado hoje, por Nossa, exemplo, nem fala. o tamanho do prejuízo, Aham. né, por essa falta de conscientização. Uhum. Trocou o micromotor. Daí o sistema continuou Ali. alertando que era resistência. Aí o superior dele falou: "Vai lá e obedece o sistema, troca a resistência". Parou de gerar alarme. Gerou eficiência energética também. Hoje o Voltou nosso a case tá em torno de 35, 40%. olha só, de É de muita economia, é coisa, muita é muita coisa. coisa, só que não é mágica. É fazer o que a engenharia diz que sempre foi necessário. Sim. Lembra que eu falei lá atrás, a gente não conseguia tangibilizar para o cliente o resultado do nosso serviço da manutenção? Agora, Agora consegue. nossa. E é justamente o porquê. Quando o equipamento é instalado ali, chega, tá rodando, 1 mês ele tá eficiente, dentro da Uhum. etiqueta do fabricante, tudo certinho. Mas a falta de gestão da manutenção, em 6 meses ele tá consumindo o dobro. Mas é um custo oculto, você não consegue separar a refrigeração dentro da fatura de energia. Apesar Uhum. de ser a maior fatia, por exemplo, num supermercado, né, Justo, numa indústria também. claro. E agora a gente consegue tangibilizar isso para o cliente. Eu lembro uma época que a gente estava criando um material pra Bit, lembra que tinham alguns equipamentos que controlavam uma parte da energia que passava, outro estava no refrigerador, outro estava lá no Sim, ar-condicionado, né. era a feira que a gente ia participar e no fim não deu certo por conta da pandemia, Isso, que foi aham, aham. cancelada a Febrava. Isso, verdade, verdade. Pois é, e aqui Começou-se a falar do Ronen lá naquela época. exata agora lembrando aqui, foi bem isso mesmo que eu e como é que funciona essa coisa? Vocês aperfeiçoaram isso ou o sistema ainda continua nesse padrão e tal? Como É é que foi? outro É produto outra hoje, é coisa? outro Ah, olha aí, produto cara. já. É, Era aquilo isso que que eu você conheceu é o nosso MVP, né. aham. Na época, ele era muito bom, ele é ainda muito bom para equipamentos pequenos, ilha Ah, selfie, equipamentos monofásicos, né. Hoje a uhum. gente tem a Tri, que é a nossa versão trifásica, que vai fazer o controle desses grandes equipamentos. Para você ter uma ideia, quando eu falo eliminar quebra de compressor, um compressor de uma indústria pode custar 35.000 o conserto. Sabrina, e conta pra mim, essa coisa do empreendedorismo, como é que é pra você? Porque até agora você contou várias coisas, né, Aham. e dá pra perceber que você gosta de um bom negócio, né. Como é que é isso pra você? Cara, eu gosto muito de correlacionar com o jogo. Eu nunca fui muito de jogo, ficar na frente do computador jogando, sabe. Uhum. Mas é um jogo, empreender é um jogo, É mesmo? é um jogo. E é bem desafiador, mas vale muito a pena também, vale muito a pena. Então, eu sempre gostei muito de estudar, e eu sempre fui muito, como é que eu posso falar? Muito exigente comigo mesma, desde a escola, na verdade. E então, esse negócio de ir além da média, fazer diferente, fazer mais, é natural para mim. Empreender, eu diria que é estudar bastante e ter coragem e fazer o negócio acontecer, porque não, se não acontecer, aí já não adianta mais. É E aí vai verdade. fazer o quê? Sim, a gente foi criada só pela minha mãe. Eu sempre tive o meu avô como um espelho. Se não fosse por ele, né, minha mãe teria passado muito mais dificuldade em relação aos desafios, né. Eu tenho uma irmã gêmea, então 2 ao mesmo tempo, tudo em dobro, passando por separação e tudo mais. E ela sempre, mesmo que de forma inconsciente, nos incentivou a ser muito independente. Então se ela chegasse do trabalho e a casa não tivesse limpa, meu, né, que a gente só estuda, então só estudava, então a obrigação nossa era cuidar do serviço de casa e tirar nota boa na escola. Verdade. E eu sempre vi o meu avô conquistando as coisas, trabalhando na WEG como jardineiro, o cara
maravilhoso, muito sábio. Tem hoje 5 casas de aluguel e se deu muito bem na vida, mas dentro da humildade dele. E eu via aquilo e eu pensava: "Mas não sei, inconsciente, tá, mas por que que ele não é o dono da VEG?", sabe. Aham, aham. Que coisa de criança, Sim, assim. claro. Bom, minha mãe não tinha muita condição de dar as coisas pra nós, né, então ela sempre incentivou a gente a ser independente, e a gente sempre gostou muito desse negócio de, como é que eu posso dizer, do fazer por nós mesmos, né, Uhum. tipo, do estudar, enfim. E surgiu a ideia da minha irmã de fazer adesivo de unha, então, sei lá, tinha uns 12 anos, eu acho. Que legal, esse já foi o primeiro negócio. É, sem saber, né, o que Aham, que aham. estava fazendo direito, né, Só mas indo. foi. Então a gente chegava da escola, passava a tarde inteira produzindo e tinha mês que tirava R$ 700. Pô, que Na legal! época era Me bastante imagina! coisa, assim. Aham. Aí, assim, e olha só, natural, né, colocava canais de venda, agora vamos falar no dentro do termo bonitinho, né. Aham. Então eu tinha minha madrasta, que era o canal de venda em Daial, tinha algum salão perto de casa que vendia os adesivos, aí vendia para as manicure, elas colavam nas unhas dos clientes, e era a produção, a gente não dava conta. Bem Caraca! legal, bem Aham. legal. Passaram uns 2 anos nisso. É, foi mais ou menos isso. Daí até a gente começar de fato a trabalhar na Sul do Frio, Samara Também trabalhou lá? também Ah, que trabalhou lá. legal. Depois foi trabalhar na Braspress, começou a ganhar super bem e depois hoje ela tem um estúdio, um salão ali de ela é micropigmentadora, faz remoção, tem Uhum. alguns outros serviços ali Pô, ela tem dentro que da vir aqui da contar a história Safê. dela com a gente também, Sim, né. Ia ser bem legal casar isso aí, né. sim. Ela Bacana. seguiu pro caminho da estética, eu nunca me Sim, identifiquei muito com claro. tanto que e pra você ver, é uma questão de visão, né, quando ela começou com: "Ai, vou sair da Braspress", ganhava super bem, era vendedora externa, vendedora também, ó, Ó, tu vê. Vocês têm a vendedora veia, né, externa, comercial. e eu falei: "Meu Deus, irmã, você vai montar um salão aqui num quartinho da casa da mãe, vai sair da Braspress, você ganhava super bem, que loucura e tal". Aí ela falou: "Não, eu vou fazer, porque eu tenho certeza que isso vai Olha virar só. uma febre e não sei o quê". E ela sempre gostou, sempre foi muito bem em desenho. Uhum. Tanto que Nossa, nem ela que fala. começou com a Aham. história do fazer os adesivos de unha, né, É, e foi super bem. Hoje ela tem um sim. salão, tá Muito super legal. bem. Minha esposa já fez alguns É, trabalhos com ela, top. verdade, coincidência, né. Aham. E é isso, hoje vende curso online também, Ó, que não bacana. tem fronteira ali, né, Tá. não tem nós agora estamos também entrando numa vertente ali de cursos É. pra Set Code também. Pô, isso é legal. Educacional. Vou perguntar. Exato, porque precisamos formar profissionais do setor, tá Boa, fraco, mão de boa. obra tá difícil. Pô, Sabrina, conta pra gente um pouquinho sobre essa vertente educacional de vocês lá na Setcode. Como é que foi isso? Da onde surgiu a necessidade e o que que vocês estão fazendo? Justamente por escassez de profissionais no mercado, hoje a gente criou uma vertente de valorização técnica lá na empresa muito forte. Então, um técnico que ganha 3, 4 mil, às vezes 5 no máximo, dentro de uma empresa, trabalhando como técnico de refrigeração. Hoje conosco, através da terceirização ali, está faturando mais de 20 mil por mês. Cara, que legal. É. Nossa. Só que é o supermercado abrindo um atrás do outro, Sim, crescendo bastante, indústria também tem uma alta demanda, e a gente não tem a mão de obra qualificada. vocês já Então, dada a necessidade, hoje a gente forma técnico dentro da empresa, já recebendo, trabalhando, mas e aí é uma consequência da BIT também, para escala, para garantir qualidade, a gente decidiu abrir ali um setor de cursos dentro da empresa, estamos começando a desenvolver agora, e é uma grande aposta nossa aí para resolver vários problemas ao mesmo com tempo, né. certeza. Que é mão de obra qualificada, alta demanda, a gente resolveu criar essa vertente. Resolve várias coisas dentro da empresa, resolve a questão de escala da BIT também, porque a gente Uhum, precisa de alguém com conhecimento técnico para instalar o dispositivo lá no cliente, claro. e abre mais um canal de faturamento dentro da empresa. Top demais. Claro, é um período que vocês vão passar agora numa curva e tal, né, mas a hora que você acentua, você resolve tudo, né. Sabrina, agora eu quero saber de ti, qual é a tua dica de ouro que tu deixa pra quem tá começando a empreender? Aquilo que talvez se tivessem te contado lá no início, teria feito a diferença, né. Olha, primeiramente, entender sobre gestão estratégica e governança, porque no início, se você tem sócio, todo mundo está engajado, todo mundo quer, mas depois as coisas vão mudando, a vida de todo mundo roda, né? Começa a aparecer desafios em relação a isso. Então,
Se você acredita muito em algo e quer fazer acontecer, primeira coisa, alinha a governança com a equipe. Tenha coragem, vontade, muita vontade, tem Tem que que ter ter muita vontade. vontade, Tem. porque vai trabalhar final de semana, vai trabalhar feriado, vai ir até às 10, 24 11, horas. 24 horas. Vai dormir pensando, vai Nossa, acordar nem fala. pensando, É verdade. mas também é muito bom. Eu Não trocaria, não né? trocaria, não trocaria. E ingenuidade também, né? Isso, é verdadeiro. Ingenuidade, porque se você souber dos desafios que vêm ao longo do caminho, você não faz. Então, eu acho que a Uma dose ingenuidade de ali, uma ingenuidade dose necessária, né? é muito necessária. É verdade. E foco, né, e não desistir, porque vai fazer o quê? É verdade. Se tu queres, né, fazer acontecer, tem que ir pra frente, né? Exatamente. Muito bom. Os desafios sempre vão surgir, mas é isso. É vontade de aprender, achar as pessoas certas e de resolver problema. Eu adoro resolver problema. Isso é muito bom, né? Sim, é muito bom. Sabrina, quero te agradecer demais, então. A entrevista foi muito bacana. Acho que a gente falou de bastante coisa aí. Foi muito bom ter te reencontrado aí depois de tantos anos que a gente estava sem conversar, né? E poder contar um pouquinho da tua história. Te agradeço demais, tá? Eu que agradeço. Gente, um abraço, até o próximo episódio.